Não sejam iludidos com inteligência artificial. Tudo tem fase. Então, não se iluda de que você vai plugar alguma coisa e tudo vai estar resolvido. É lógico que quando a gente vê as coisas acontecendo, e até que mesmo nesse perfil você vê a gente trazendo ferramentas, e a gente fala que isso vai mudar o jogo, que isso vai trazer muitas possibilidades, e é isso mesmo, são muitas possibilidades. Mas entre a gente projetar uma coisa e ela acontecer, você tem fases para que isso aconteça. Você tem que criar projeto, você tem que implementar, você tem que testar, você tem que pôr na prática, tem que avaliar custo, tem uma série de variáveis que vão direcionar, impactar isso dentro das nossas empresas e do dia a dia. Então, não seja um iludido com IA, mas esteja atento a tudo que está acontecendo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ó. O ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: tudo que a gente tem de inovação, que a gente vive hoje, por algum momento ela já foi uma tecnologia nova. Então, o avião foi criado, as pessoas viram aquilo lá, ficaram impressionadas quando ele fez o primeiro voo, depois ele foi evoluindo, se transformou na aviação comercial e assim por diante. E até os dias que a gente tem hoje. Da mesma forma, quando teve a corrida espacial, começaram a ter a ideia, os primeiros projetos do homem ir para o espaço, ir para a Lua, e todo mundo no começo achava aquilo lá meio impossível, até que alguém foi lá, conseguiu fazer, e aquilo lá foi evoluindo. O carro, a mesma coisa. O telefone, vamos pegar o telefone como exemplo, desde o primeiro telefone que surgiu, até os telefones em que nós temos hoje. Então, tudo isso teve uma evolução. A gente não saiu falando no celular do jeito que a gente fala hoje. Então, teve toda uma evolução e passos para que isso acontecesse. E qual que é a diferença hoje, né? O que a gente está vivendo hoje? Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem algumas estatísticas aqui que marcam, né, quanto tempo uma tecnologia levou para atingir 50 milhões de usuários. Quanto tempo aquilo lá levou para atingir 50 milhões de usuários? Então, por exemplo, a aviação comercial, vou fazer um avião maravilhoso aqui para vocês, um avião maravilhoso para vocês. A aviação comercial demorou 62 anos, se eu não estou enganado, para atingir 50 milhões de usuários. E assim as tecnologias foram avançando, e você teve o telefone, você teve o carro, enfim, elas foram avançando e cada vez mais o ritmo de crescimento para atingir 50 milhões de usuários foi diminuindo. Por quê? Lógico, a gente teve um aumento de população, certo? Então, você tem um mercado potencial maior, certo? Então, isso impactou também. Outro ponto é que com a tecnologia e com a globalização e tudo que aconteceu, você teve uma distribuição, né? A distribuição dessas tecnologias foi muito melhor, muito mais rápido, certo? Então, isso está acontecendo. Quando o ChatGPT foi aberto para o público, e aí isso traz uma diferença enorme assim, para a gente entender o nível de escala e de transformação de sociedade que a gente vai ter. Vamos lá. Então, para atingir 50 milhões de pessoas, o ChatGPT levou poucos dias. Poucos dias. Se eu não me engano, foram 60 dias, algo próximo de 60 dias. Tá? Mas não é o ponto aqui a gente ser preciso nisso. Mas o ChatGPT atingiu 50 milhões de pessoas em poucos dias. Então isso traz para nós uma visão muito clara de que a tecnologia que está chegando de inteligência artificial, ela vai acontecer de forma muito, muito rápida. A adoção da tecnologia vai acontecer de uma forma tão rápida como a gente nunca viu antes acontecendo na história do mundo. Ok? Tá claro? E aí, qual que é o ponto? Vai acontecer muito rápido, você falou que isso é gradativo para não se iludir, que tudo tem fases, mas que isso vai acontecer muito rápido. É isso mesmo. A adoção da tecnologia, o conhecimento da tecnologia, já está disponível para todo mundo. Então você imagina, lá em 2022, quando o ChatGPT liberou a versão aí que a gente começou a usar mais abertamente o ChatGPT, você já tinha ali uma grande massa de pessoas, né? Muita gente usando o ChatGPT. Isso, se você olhar até hoje, por incrível que pareça, tem gente que não conhece, que não usa nada do ChatGPT no dia a dia. E aqui eu estou falando do ChatGPT porque é o que você conhece mais, que a maioria das pessoas conhece. A gente tem outros modelos de linguagem para ser usados, ok? Só para ficar claro. Então tem muita gente ainda que não conhece o ChatGPT.
A gente está passando por ondas, o seguinte, você tem aqui negócios, né? Você tem empresas que já estão usando o ChatGPT, ou melhor, já estão usando inteligência artificial há alguns anos. Como, por exemplo, a empresa iFood. O iFood já usa a inteligência artificial para tomar decisões e dentro dos processos que ela tem já há alguns anos. Se você pesquisar depois aqui, eu vou ver se eu acho, vou deixar na descrição aqui o CEO do iFood falando desde quando eles usam a inteligência artificial. Então, ela já usa há bastante tempo, então ela já adotou a inteligência artificial. O que acontece agora é que tanto o iFood quanto outras empresas que já usavam vão acelerar esse processo. Vão levar isso para mais áreas dentro da empresa. Então, da mesma forma, acontece dentro da empresa. Então, primeiro você tem ali uma curiosidade sobre o que isso pode fazer. Depois você começa a ter uma ação em cima disso. Você começa a pensar, eu tenho uma curiosidade, aí eu crio uma ação que eu começo a usar a tecnologia no dia a dia, aí eu posso mudar e começar a fazer um projeto. Então eu começo a analisar se isso é viável, como que isso pode estar dentro do meu negócio, eu como profissional, que curso que eu tenho que fazer para aprender a usar isso. Então se transforma num projeto, ou num projeto de vida, ou num projeto ali dentro da empresa. E aí você pode trazer, a partir daí, vir um projeto de operação, né? Então, agora eu vou contratar aqui uma ferramenta de IA para atender os meus clientes. Vou contratar aqui o Talki, que é a nossa ferramenta de IA para atendimento de clientes. Então, eu vou contratar o Talki e vou trazer isso para dentro da minha operação, certo? Então, esse é o passo que vai acontecer, que você traz ela para alguma ponta da sua operação. E depois você vai trazer ela para uma visão mais estratégica, né? Eu vou implementar ela numa visão mais estratégica do meu negócio. Então veja, apesar da velocidade, apesar de ser uma ferramenta super estratégica, que tem excelentes oportunidades para que você melhore seu negócio, ganhe mais dinheiro, seja mais lucrativo, você tem fases de implementação. Se você é uma empresa que não usa IA, que você não usa nada, se você não tem base de dados, se você não cuida bem dos seus dados, se você não tem tecnologia, e por incrível que pareça, muitas empresas não têm o básico, não tem lá o computador do operador, do atendente, é tudo máquina antiga que não funciona bem. Se você tem problema desse tipo, você primeiro tem que resolver isso, para depois pensar em projetos mais avançados. Mas aí a partir do momento que você está pronto para implementar, você vai começar step by step. Você não pula daqui da curiosidade para usar a inteligência artificial no nível estratégico. Você não faz isso, isso não acontece. Isso é, inclusive, muito perigoso caso você tente fazer isso. Então você vai step by step implementando isso. Só que isso, lógico, quando a gente fala em mudanças, a gente tem tempo e recursos envolvidos. Então, você vai ter aqui um lapso de tempo, de investimento e de recursos que você vai ter que envolver, tanto financeiro quanto humano. Ok? Então, por mais rápido e exponencial que seja, as coisas vão acontecer de forma gradativa na nossa vida. E aí, o que é importante você pensar que vai mudar completamente? O que isso quer dizer, né? Tá vindo muito rápido, como a gente nunca viu, mas ela vai acontecer de forma gradativa. Só que essa de forma gradativa vai ser muito mais rápido do que as outras tecnologias entraram na nossa vida. Do que a TV, do que o smartphone, do que o carro, do que o avião, vai ser muito mais rápido do que isso aconteceu. Isso está claro e está nítido para todo mundo. Mas a verdade é que quando a gente tem uma inovação desse tamanho, a gente não consegue imaginar tudo que vem a partir daí. E é isso que é o ponto que eu quero que você reflita. Vou dar um exemplo aqui para você. Antes de surgir o celular, como ele é hoje, né? Antes de surgir isso, quem conseguia imaginar a existência de uma empresa como o Uber, antes de você ter o dispositivo onde você está em qualquer lugar, onde você tem internet em qualquer lugar, onde você tem acesso a um GPS em qualquer lugar, empresas como Uber, ideias como Uber, não funcionavam.
elas não poderiam nem sequer ser concebidas. Ou se alguém teve essa ideia antes do celular existir, mas provavelmente não se conseguiria nem pensar nessa ideia, porque você não tinha um caminho, você não tinha ferramentas, você não tinha nem como construí-la. E depois que você constrói essas ideias, você tem o time de implantação dessas ideias, ok? Então a verdade é o seguinte: a gente está entrando numa era de grande transformação e inovações que vão projetar novas ferramentas, novos negócios e novas oportunidades que talvez ninguém tenha pensado até hoje, tá? E aqui tem um exemplo. Para você ter uma ideia, a inteligência artificial, ela existe, ela foi pensada lá a IA foi pensada em 1950, lá na década de 50, e ela começou a ser implementada em 1900, na década de 60, a gente já tinha algumas coisas implementadas com IA. Então, se você olhar desde o nascimento, é uma tecnologia que vem assim, ó, engatinhando, passou por alguns invernos, que a gente chama, né? Então, em alguns momentos as pessoas começaram a desacreditar que ela seria realmente importante, e depois acreditaram de novo, e aí desacreditaram, enfim. E aí você tem, e agora você tem uma exponencialidade. E agora você tem uma e agora você tem uma exponencialidade da tecnologia, certo? E que ela realmente cresceu muito. Ah, isso está acontecendo por quê? Porque a gente tem tecnologia de processamento, a gente tem dados sendo capturados como nunca antes aconteceu, né? Então a quantidade de dados que são capturados ano a ano só crescem e elas são infinitamente maiores de tudo que já foi capturado lá para trás. Você tem tecnologia de armazenamento de informações que evoluíram muito. Você tem uma conectividade muito diferente, né? Então você tem uma rede de distribuição por internet e por conectividade muito, muito mais parruda. Então tem uma série de coisas que fizeram com que a IA tivesse essa mudança exponencial como a gente vê agora. Tá bom? Bom, e qual que é o último recado que eu queria deixar para você aqui? Ó? O verdadeiro risco que a gente vive dessa transformação, que ela é exponencial, frente à implementação, não é a gente ficar desempregado ou o nosso negócio deixar de existir, mas é a gente ficar realmente ultrapassado. E é isso que você tem que estar atento, correr atrás de conhecimento, de testar e aprender a usar essa tecnologia, porque ela vai ser essencial para a nossa vida daqui para frente, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe, manda o link para alguém, deixa seu comentário aqui, eu vou adorar poder trocar uma ideia contigo aqui nos comentários.